Fala galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Isabelle Costa. Então, antes de mais nada, pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente. Vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do futebol, coberturas, enfim. Esse final de semana é um final de semana recheado de jogos, né? Teremos um clássico, Flamengo e Botafogo, no Maracanã, 11 horas da manhã, hein, gente? Quem é que me coloca um jogo 11 horas da manhã? Eu, pra estar lá, vou ter que acordar bem cedo, mas normal, não tem nenhum problema nisso, porque é o que eu amo fazer, é o que eu sou apaixonada, então tá tudo ótimo, mas eu fico imaginando pros jogadores, né? Como deve ser, porque eles precisam de energia, precisam se alimentar. Se alimentam de quê? Eu não esqueço de uma entrevista do Rodinei, que ele deu, justamente falando sobre esse horário de 11 horas da manhã, jogos nesse horário de 11 horas da manhã, e essa entrevista foi ótima, porque ele falou que, pô, de manhã cedo já tendo que comer macarrão, é fogo, né, gente? Não dá, é difícil. Mas estaremos lá, Flamengo e Botafogo trazendo toda a cobertura pra vocês desse jogo. Olha, eu sei que vocês estão, né, esperando algumas notícias. A gente vai trazer aqui várias notícias, a cobertura do jogo, cobertura de tudo que acontece no futebol carioca, principalmente, já que eu estou aqui no Rio. Mas eu também quero deixar uma dica aqui pra vocês. Estarei em Manaus, no Amazonas, pro jogo, né, entre Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. Estarei lá com a Outsider Tours, agência de turismos, que é parceira aqui do canal. Então, antes de você fechar a sua viagem, vai lá, manda mensagem para Outsider. O contato deles, né, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Entra em contato e vocês também têm desconto por ser inscrito do meu canal, tá? Por serem inscritos do meu canal. Então, passar essa dica para vocês. Eles têm pacotes para esses jogos. Para todos os jogos eles têm pacotes, inclusive para a final da Libertadores, tá? Então, não perde a sua oportunidade. Bom, galera, eu sei que muito torcedor ficou na bronca com a escalação do Tite e também com a decisão do Tite de não levar vários jogadores para a partida, né, contra o Bolívar. Primeira derrota do Flamengo, quebrou um ciclo de invencibilidade. E eu sei que muitos torcedores ficaram na bronca porque o Tite não levou os principais atletas, né? Deixou vários jogadores aqui no Rio de Janeiro. Acabou também não fazendo todas as substituições, isso também gerou muito comentário, mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise fria em relação a esse jogo e também a essa escolha do Tite. O Marcos Braz também deu uma entrevista ao Globo Esporte, a jornalista Letícia Marques, e o Marcos Braz falou que foi uma decisão dele e do Tite de não levar todos os jogadores, né? Então, o Marcos Braz assumindo também essa responsabilidade, não deixando o Tite sozinho. É uma postura, inclusive, que eu acho interessante da gente destacar, porque em outros momentos, em outros processos, às vezes o treinador ficava um pouco sozinho, isolado, né? E o Marcos Braz assumiu essa postura de estar ali ao lado do Tite em relação às tomadas de decisões, principalmente essas tomadas de decisões que têm gerado muita polêmica. E eu também vou trazer algumas informações para vocês, informação do jornalista Rodrigo Matos, do UOL Esporte, que saiu. Pelas métricas do Flamengo, o Tite é o treinador que menos rodou o elenco em média. O técnico troca menos de 3 titulares por partida, enquanto outros trocavam entre 3 a 4. E o Flamengo jogou com o time titular a maior parte do Campeonato Carioca, com exceção dos 2 primeiros jogos, pois o time estava em pré-temporada nos Estados Unidos. E só para deixar claro para vocês também, essa situação do Campeonato Carioca, né, do Tite ter usado o time principal em praticamente todos os jogos e dessa prioridade ao Campeonato Carioca, isso foi um pedido da diretoria. A diretoria deixou claro
ao treinador, né, ao Adenor, que o Campeonato Carioca era obrigação, vamos dizer assim, que era uma prioridade, que eles queriam muito vencer esse Campeonato Carioca. Eu acho que o erro, galera, e eu acho que o que a gente pode debater e pode discutir, não é o fato desses jogadores terem sido poupados no jogo contra o Bolívar a 3.600 metros acima do mar, com uma altitude que a gente sabe que é uma altitude que castiga o atleta. Mas eu acho que o que pode ser debatido e questionado é essa prioridade que foi dada ao Campeonato Carioca, sabendo que semanas, né, dias depois, os jogadores teriam vários compromissos com Libertadores, Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho tem Copa do Brasil. Então, eu acho que o que deve ser questionado é essa prioridade ao Campeonato Carioca, esse planejamento que foi feito. Aí também saíram algumas outras informações, né, do Rodrigo Matos, por exemplo, falando até o que eu acabei de explicar para vocês. Ele traz também algumas outras contextualizações, né? Ele falou: Flamengo não definiu prioridade entre Brasileirão e Libertadores, mas houve uma decisão de priorizar o Campeonato Carioca no início do ano, que eu falei com vocês agora. A diretoria rubro-negra disse a Tite que era importante ser campeão do estadual. Números do clube apontam que o primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu foi o que o time mais correu em 2024. Ou seja, olha o desgaste que a equipe teve nesse jogo. Jogadores bateram recordes pessoais na partida. Isso gerou consequências para o jogo contra o Milionários na estreia da Libertadores, quando 4 titulares ficaram de fora: Ayrton Lucas, Léo Pereira e Luiz Araújo poupados e De La Cruz com quadro viral. Então, exatamente o que eu acabei de falar aqui com vocês. Eu acho que o que a gente tem que questionar e discutir é o planejamento da diretoria que foi feito, e não essa escolha de ter poupado alguns jogadores. Outros atletas também, como o Léo Pereira, por exemplo, né, que teve um quadro viral, o Alan, né, que teve um problema também, que foi detectado, que o desempenho dele não seria tão bom assim na altitude. Eu acho que essa situação específica com o Bolívar, né, com o jogo contra o Bolívar, eu acho que isso é até plausível. Mas o que precisa ser questionado é o planejamento que foi feito, botando o Carioca como prioridade. Porque agora o Flamengo tem muitas chances de classificar, né? Óbvio, tem muitas chances de terminar essa fase de grupos bem, mas corre risco. Isso é normal, natural. E aí, o Rodrigo Matos também trouxe, né, mais informações. Tite poupou 7 jogadores contra o Bolívar após uma análise física depois de Palmeiras e Flamengo. O gramado sintético pesou na avaliação por ser considerado mais desgastante. Alan e Léo Pereira foram poupados por questões médicas, né, porque eu falei pra vocês. E os outros 5, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro, apresentaram altos índices de desgaste. E outro fator que pesou foi a longa viagem, né? Apesar do Flamengo fretar voos, de qualquer forma, existe um desgaste muito grande, porque são horas e horas de voo. 6 horas até Santa Cruz de la Serra, primeira parada, e depois mais 3 horas para La Paz, a altitude de 3.600 metros. Então, são fatores que contribuem para essa decisão do Tite também, do Marcos Braz, como ele mesmo assumiu. E o que eu acho que precisa ser questionado é essa prioridade que foi dada ao Campeonato Carioca. E aí tem uma outra informação, que se o jogo não fosse na altitude, a escalação seria a mesma, mas os 7 atletas poupados ficariam no banco de reservas. Então, galera, o Flamengo teria esses jogadores no banco de reservas, mas eles também não iniciariam a partida. É complicado, eu entendo um pouco a insatisfação do torcedor, porque as atuações realmente não têm sido boas, mas é importante a gente analisar friamente e tentar dissecar um pouco, né? Não ser tão com um olhar tão do torcedor. Eu tô aqui como profissional e trazendo informação para vocês e tentando mostrar um lado, né, diferente, e o que eu acho que deve ser questionado. Galera, também trazer uma informação aqui para vocês que foi divulgada
pela imprensa, de que o Flamengo, né, mediante as atuações do Wesley, o Wesley não vive uma boa fase, não está tendo um bom momento, e mediante a essas atuações do jogador, a diretoria rubro-negra entende que o atleta pode ser negociado, né, se realmente vir alguma proposta, que o atleta pode ser negociado na próxima janela de transferências. Mas tem uma questão que eu acho que é importante demais a gente falar. Se o Wesley for negociado, eu não tô falando aqui que o Wesley tem que ficar ou tem que ser titular ou qualquer coisa do tipo, tá? Eu só tô trazendo um outro questionamento. Se o Wesley sai na janela de transferências, quem fica de opção para lateral direita? O Varela tem ido muito bem, inclusive, né? Eu até tava comentando com alguns colegas e falei que acho que o Varela começou o ano muito bem, ele está muito bem realmente, mas é óbvio que com tantos jogos, o Varela em algum momento vai ficar de fora de alguma partida, Copa América, enfim, tantas coisas, né? E aí vem esse questionamento. Quem entra no lugar do Varela se o Wesley sair? Qual é a opção para lateral direita? Então é mais um questionamento que deve ser feito à diretoria do Flamengo em relação a contratações. Porque desde sempre a lateral direita, principalmente quando o Rodinei saiu, a lateral direita sempre foi um tema de muito questionamento. A gente sempre em coletiva de imprensa fez questão de perguntar ao Marcos Braz e o Bruno Spindel, e eles sempre falaram que estavam satisfeitos com as opções que tinham de jogadores para a lateral direita. E agora, se o Wesley realmente sair, eles vão atrás de um lateral direito? Tá aí, a próxima coletiva de imprensa que a gente tiver com o Marcos Braz e o Bruno Spindel será um questionamento a ser feito. Mas é importante a gente trazer aqui que existe essa possibilidade. E para fechar, né, trazer também uma informação, né, trazer algumas informações para vocês. Eu sei que a galera sente muito a falta do Gabigol, muitos torcedores sentem muito a falta do Gabigol, muitos torcedores querem que ele volte, mas por enquanto não tem nenhuma atualização sobre a suspensão, se a decisão, né, já rolou. Não rolou até agora, não teve nem julgamento, ainda é um processo longo, é um processo que pode demorar um tempo. O Gabigol sabe disso, o Flamengo sabe disso, todas as partes sabem. Então, é um processo que pode demorar. E o Gabigol, em meio a essa situação, ele segue, né, trabalhando, treinando. Ele não pode estar no ninho do urubu, mas ele treina em casa. Mas, recentemente, né, agora, saiu uma matéria do Globo Esporte, em que os jornalistas tiveram acesso, né, ao processo, né, aos detalhes dos depoimentos das pessoas envolvidas no processo, que terminou, né, com o placar de 5-4 pela suspensão do Gabigol. E dentro desse processo, né, o Globo Esporte, teve acesso ao acordão de 42 páginas e conta detalhes e argumentos dos votos de cada auditor. E aí, assim, argumentos pela condenação, né, vários argumentos aqui, e um desses argumentos que estão nesse acordão que o GE teve acesso, mostram que o Gabigol teria supostamente, não estou afirmando nada, estou inclusive passando uma informação que está nesse acordão publicado pelo Globo Esporte, que eles tiveram acesso. Dentro disso, um dos depoimentos, né, é que o Gabigol teria supostamente xingado um dos presentes para recolher o exame do antidoping. Agora, óbvio, né, teve também um depoimento importante a favor do Gabigol, da vice-presidente do tribunal, a Selma Fátima Melo Rocha. Ela deu um depoimento e argumentou, trazendo informações importantes. Ela abordou o que ela considerou de contradição nos depoimentos dos coletores. Olha só. Ora afirmam que foram impedidos de escoltar o atleta, ora negam este fato.
cada DCO imputa ao outro a responsabilidade de escoltar o atleta ao quarto. O DCO tem a obrigação de acompanhar o atleta, era a responsabilidade deles, independentemente de qualquer situação apresentada. Vislumbro um comportamento malicioso por parte dos DCOs para incriminar o atleta a qualquer custo, mas para ser incriminado devem ser apresentados fatos gravíssimos, o que não houve no caso em tela. Então, existem depoimentos a favor do Gabi que podem contar muito nessa decisão a favor do jogador. A gente sempre, né, vai torcer para que o atleta volte o quanto antes. A gente sabe o quanto o Gabigol faz falta nesse time, então a gente torce para que o quanto antes isso seja resolvido, mas é sempre importante também a gente trazer aqui para vocês que é um processo que pode demorar e todas as partes têm consciência disso. E o tempo vai passando, né? Estamos no dia 26 de abril, Gabigol vai poder assinar contrato agora no meio do ano e essa situação da renovação dele ainda não foi resolvida. Bom, galera, amanhã eu volto com mais notícia e mais informação pra vocês. Pedir pra você que tá aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante no canal. E a gente volta esse final de semana, promete, com um clássico daqueles que a gente ama, tá bom? Beijo, até mais!